Porque se está em unidade, em santificação, buscando o caminho reto do Senhor, se um cair, o outro está do lado, não, amor. Eu já caí, minha esposa me levantou. Não, pior é você achar que você está forte demais que não vai cair. A gente pode tropicar. Mas a gente precisa de alguém disposto a estender a mão e falar assim, eu estou contigo. Vambora, porque o alvo é Cristo. Não perde o alvo não. Mantenha no alvo, mantenha no caminho do Senhor. Porque senão você vai excluir a graça de Deus. Vocês vão negar a graça de Deus. E quando estiver diante dele, afastai de mim, pois não te conheço. Você que pratica iniquidade. A palavra diz que amor ao mundo é inimizade com Cristo, gente. Não é eu que estou falando. Só que são palavras que dói, fere, corta, mas é a palavra também que vivifica. Hoje é um tipo de palavra que você quase não vê nos tempos religiosos hoje. É só Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E o negue-se a si mesmo, cara, e toma sua cruz e siga-me. Aquele que por amor de mim tem que negar a sua própria vida. Se negar a sua própria vida, acha lá. Mas quem não negar, não encontrará. E essas pregações não existem mais. Porque ninguém quer se santificar. Ninguém quer negar o eu, a carne. Então deixa eu mergulhar no meu pecado. Tô gostoso, tá bom. Aí quer alguém passando a mão na cabeça. Não, irmão, é isso mesmo. Não é, gente. Não podemos achar normal o pecado. Porque o nosso Deus é santo. O santo não mistura com o profano. E o tempo está aí, gente. A colheita ela é imensa. Ceifadores são como nós precisamos ceifar. Precisamos correr atrás. Precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor. Vamos continuar. Ah tá, acabou no 14. Aí vai entrar aqui, ó. Gálatas. Eu acrescentei. Então, peraí. Eu acrescentei alguns trechos aqui que vai complementar. Não precisa de abrir não, caso vocês não queiram, porque logo eu pulo para 1 Pedro. Quer dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Aqui já está falando das leis mosaicas, aqui já está falando das obras. Eu já não estou mais debaixo de ordenanças que me santificavam aos olhos humanos. Não estou mais de ordenanças e de regras humanas, porque não é a cinza na cabeça que me santifica. Não é o 27 dias sem comer que me santifica. Entende? Não é o que entra pela boca, o que eu deixei de comer, que vai me santificar. Mas é o que sai da minha boca, que me abençoa. Entende? Então a minha vida é um culto racional. Então aqui não é mais pela lei, não é mais por obras de santificação, mas é um culto racional. Aí continuando. E aqui, ó, só um detalhe. Vocês podem ver que o exemplo que eu sempre dou, quando ele fala aqui, ó, ou você segue a natureza humana e atende os seus desejos carnais, ou você segue o Espírito e atende ao Senhor. É a mesma coisa que fossem dois leões. Como se fossem dois leões dentro de nós, irmãos. O leão da carne e o leão do Espírito. Esse leão da carne ele vai acordar todos os dias porque ele permanece em nós. Não sei se vocês têm esse conhecimento, vocês já pensaram sobre isso, mas o pecado, ele não é o ato. O pecado é a minha condição. A minha condição é pecadora. Tem um leão, esse leão da carne, ele habita em mim, ele é meu. É da minha própria carne. E o leão do Espírito é o do Senhor. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, o bem que eu não quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque o pecado habita em mim. Quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Glórias eu dou a Jesus Cristo, meu Senhor, que com a mente eu sei valer de Deus, mas com a carne eu sei valer do pecado. Então, o que a gente precisa fazer contra esse estado carnal pecador nosso? Oh, meu Deus. Atender o Espírito de Deus que está em nós, fortalecer o leão do Espírito. Mamãe tá vindo. Meu menino é perfeito, mas né? Eu tô com a garganta ruim, eu tenho que falar por causa do barulho dos meninos. Querem pegar ele, não sei se ele chora. Eles gostam de andar. Eu tô tentando falar algo, minha garganta não tá boa. Alguém aceita, gente? Deixa eu dar uma Nossa água verificada aqui na já garganta. acabou.
Tô pegando ali. Mamãe? A cor. Tô de pé. Ah, tá. É da mamãe, também. Tá dando certo? Ah, Tem que falar com os meninos. Aí, irmão, só terminando esse exemplo do leão, então o que acontece? Como vamos vencer o leão do espírito? Como vamos vencer o leão da carne? Através do leão do espírito. Como o leão do espírito vai ser fortalecido em nós, que é o próprio Deus em nós? Quando negamos os alimentos do leão da carne. Tudo que a minha carne anseia, imoralidade, aqui ó, vou ler aqui ó, o que a carne anseia logo abaixo. Tudo que a carne anseia deve ser negligenciado. Automaticamente, quando eu digo não à pornografia, digo não aos meus olhos, ao adultério, à imoralidade sexual e por aí vai, automaticamente eu estou alimentando o espírito. Eu estou negando a minha natureza humana. Porque eu estou dizendo para o meu pecado, você não me domina mais, eu tenho um senhorio dentro de mim, hoje eu vivo por ele, não por mim mesmo. E automaticamente o leão do espírito é fortalecido dentro do seu coração. As coisas que aí aqui diz, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, o leão da carne produz a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Olha só, engraçado. Eu não vou falar de religião não, mas só para vocês dizer aqui, ó. Divisão provém da carne. Já reparou que dentro do próprio sistema evangélico, eles não se entendem entre eles? Isso é carne. Porque Cristo é unidade. É um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só povo. Mas o irmão da Batista não combina com o irmão da Universal. Ao ponto de não reunir. Hoje teve pessoas que deixaram de vir aqui porque uns tinham que ir para Batista, outros tinham que ir para Universal, outros tinham que ir para Lagoinha, outros tinham que ir para não sei na onde. Dilacerando o corpo de Cristo. Por quê? Não, eu não vou lá, eu tenho que ir para a minha igreja. Então automaticamente é uma divisão. E a divisão não provém do Pai, a divisão provém da carne. Continuando, só um parênteses, né? As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não herdarão a salvação. Como assim? Por que não irei herdar a salvação? Porque se eu me entrego aos meus pecados, me entrego às ações da minha carne pecaminosa, é a mesma coisa eu virar para Deus e falar, eu não quero ser o seu filho. Eu sou rebelde, eu quero viver como eu bem entender. Você não manda em mim. Eu não tenho nenhum temor, reverência e respeito ao Senhor. É negar a Cristo. A mesma coisa, irmão, nós somos casados. Ah, eu vou pra rua, vou beber, vou pra gandaia. Eu não te respeito, eu não te amo, eu não te quero. Então eu não sou digno de estar do lado dela. Simples, porque as minhas atitudes estão provando. Mesmo eu não falando, através das minhas atitudes, prova se você ama sua esposa ou não. Entende o que eu quero dizer? Da mesma forma, se eu vivo pela carne, prova que eu não amo a Deus. Porque eu estou deixando o leão da carne prevalecer, ao ponto das pessoas olharem para mim e não ver Cristo em mim. Porque o leão do Espírito está completamente apagado. Adoração de gritaria, de inveja, eles falam. Não entrarão nos reinos 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, não existe ordenanças, não existem regras. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas. Junto... Tá querendo pensar, filho? Só molhar a garganta. 24. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então o que?
quem pertence a Cristo crucificou o velho homem. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o quê? Se vocês olharem para uma pessoa que se denomina cristã, vou dar um exemplo. Nós vivemos num país onde 90% se denomina cristão. Correto? Seja católico ou evangélico. Seja testemunho de Jeová, enfim. Vocês já repararam que era para reinar no nosso país a paz, o amor e a igualdade? Fruto do Espírito. Todo lugar que você anda, pergunta aqui na rua, fica aqui, um dia. De 100 pessoas passadas, 99 se diz cristão. Mas em vez de você ver paz, amor e misericórdia no nosso país, você só vê contenda, briga, discórdia, ciúme, ira, assassinato, embriaguez. Então, peraí. Será que de fato esses que dizem cristãos são cristãos? Porque aqui a palavra diz que as pessoas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que são de fato cristãs, crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Mas tem um irmão que vai na igreja e depois que sai de lá ele vai para casa da amante. Mas o papel dele no domingo está completo, porque ele foi na igreja. Ele foi adorar ao Senhor. Só que as atitudes dele comprovam que ele não pertence a Cristo, porque se pertencesse, as paixões da carne já teriam sido crucificadas junto com ele. Pera assim, pode não, tá? Então é fácil, irmãos. Vocês veem quem de fato pertence ao Senhor e quem não pertence. Ah, tá. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a sua vida, a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Em 1 Pedro 1,3 diz assim, portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Tá vendo? Isso aqui, irmãos, essa passagem aqui, só esse pequeno trecho de 1 Pedro, já seria suficiente para uma pessoa que hoje, que se diz cristão, que vai me ouvir, nesse vídeo vai ficar gravado, ou quem está ouvindo, ou vocês, entender que se eu vivo pela minha carne, se eu continuo sendo adúltero, se eu continuo afundado na pornografia, se eu continuo sendo invejoso, fofoqueiro, caluniador, contenda, se eu bato na minha esposa, se eu tenho um amante, se eu vivo uma vida completamente fora dos desígnios de Deus, eu não sou cristão. Então não é falar, e aí, qual que é a sua pessoa cristão? Mas e o fruto? Os frutos que frutificamos prova quem é a raiz. Se o nosso fruto provém de santidade, se o nosso fruto provém do Espírito, então as nossas obras provêm do Pai. Se as nossas obras provêm da carne, porque a nossa videira não é Cristo, a nossa raiz não é o Senhor Jesus. Então precisamos rever os nossos conceitos, entender de fato quem temos servido. Para finalizar, essa aí vocês podem abrir se quiserem, tá? Eu vou pular aqui o Romanos 8. Só vou ler o começo aqui de Romanos 8. Agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado da morte. Então o quê? A lei de Deus só te dá vida se você estiver unido com Cristo, porque não há vida sem Cristo. É em vão você passar a vida inteira toda tentando merecer essa salvação, tentando buscar essa salvação através de barganhas e o pecado te afastar de Cristo. Então você não tem vida com Cristo. Só para finalizar, vou ler aqui Romanos 6, se vocês quiserem abrir.
Assim que eu acabar, eu faço questão que os irmãos também falem, tá? Eu só tô dando uma acelerada para não perder tempo. Na hora que eu acabar aqui, cada um fala o que está no seu coração. Se tiver algo que não concorda com o que eu acabei de dizer, pode me repreender de acordo com as Escrituras. Vocês têm total liberdade para fazer isso, tá? Porque aqui nós somos irmãos em Cristo, nos servindo em amor, sem supremacia, onde o nosso pastor é Cristo, único e suficiente. Romanos 6 diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6. Fala aí o início da sua versão. Que está aqui diremos, então, continuaremos pecando, porque a graça. É isso aí. É o mesmo contexto, Tá muito ruim, tá inflamado. Tá. Tem que tomar Mas já tô calmo. Eu tentei falar por causa dos meninos. É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Aqui está falando da cruz, tá, gente? O batismo da cruz. Quando fomos sepultados com Cristo em sua morte, com ele ressuscitamos. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então o que? Quando eu fui sepultado com ele, batismo significa sepultamento, fomos sepultados por termos morrido junto com ele, e isso para que assim como Cristo foi, então quando ele foi ressuscitado, fomos ressuscitados também junto com ele. 5. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também, então nós somos unidos pela morte, tá? Não pela água, mas pela morte. Pois fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz ou na água? Na cruz. Então, nossa velha natureza morre na cruz e não na água. Por isso tem muita gente mergulhando aí, ó, tomando banho e não lava nem a caraca. Molha, não adianta. Na cruz, porque o derramamento de sangue que me purifica de dentro para fora. A água não tem pacto com o Espírito. Então essa é a verdadeira morte em Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Irmãos, quem dá vida não é ritual, tá? É Cristo, é o seu sacrifício. Se eu acho que eu me torno uma criatura, aproveitando esse parênteses, quando eu mergulho numa água, então eu estou anulando a obra de Cristo. Eu estou virando para Cristo e falando assim, ó Senhor, o Senhor morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, o Senhor me salvou e me transformou em nova criatura só 90%. Mas se eu não mergulhar numa água, de fato eu não me torno uma nova criatura. Então eu estou anulando. Se a justiça provém da lei, se a salvação provém das obras, Cristo morreu de balde, em vão, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu não anulo a graça de Deus, porque a justiça não vem de mim. Efésios 2,8 diz que pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que eu me glorie. Quantas pessoas famosas aí estão indo pro batismo lá, ó, decotão, mostrando os peitão pros outros, e eu batizei, eu tô salvo. Não é. Vai embora, vai nascer no inferno, não adianta. Você pode viver dentro da igreja, batizar dentro da igreja denominacional, cantar dentro da igreja denominacional, mas se não crê em Cristo verdadeiramente no seu sacrifício, vai acordar no inferno, ponto final.
Porque não é as minhas obras. Por isso que quando João Batista está batizando, como uma simbologia para o verdadeiro batismo que foi na cruz, vem os fariseus querendo livrar do fogo do inferno. Eu posso mostrar essa passagem para vocês. Aí os fariseus querem ser batizados, chegam para ser batizados por João. João fala assim, vocês estão achando que essa água que vai livrar vocês da condenação eterna? Meu amigo, vai ter frutos que comprovam arrependimento, para depois você ser batizado por mim. Primeiro tem frutos. Quantas pessoas estão sendo batizadas, mas não creem em Jesus? É inútil, irmãos. Ah, então é pecado batizar? Não é. Mas primeiro você crê em Cristo. Depois você só vai fazer a simbologia para confessar publicamente. Mas o poder não está na água, está no sangue. Isso é indiscutível. Você idolatrar uma água de piscina, uma água mijada, é você pisar e cuspir no sangue de Jesus. Cuspir no seu sacrifício. Aquilo ali é uma simbologia, mas o poder está no sangue. Quem tem o poder para me purificar é o seu sangue imaculado e puro. A palavra do Senhor diz que o sangue de bezerros e bodes purificavam as pessoas por fora. Quanto maior o sangue de Cristo. Imagina o poder de Cristo, do seu sangue derramado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, derramou o seu sangue como um pacto novo, para nos abrir o caminho e nos dar a salvação. Amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não nas obras, nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, isso é favor imerecido. Continuando. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, com pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Parando aqui rapidinho. Eu faço o que é direito, pelo que eu acho que é certo. A santificação é batizada no que eu acho que é certo, no que eu acho que é santo, no que eu acho que é correto. Não. Fazemos o que Deus nos instrui a fazer o que é direito. O que a palavra do Senhor nos diz a fazer o que é direito. Por isso que Jesus ele diz assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se estiver ligado em mim, produzirão bons frutos, mas sem mim nada podeis fazer. Outra passagem diz que o Espírito Santo em nós, ele nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de uma forma sensata nessa era presente. Então tudo provém do Espírito, viu, irmãos? Por isso que irmão Rick, eu não consigo vencer a pornografia, por exemplo. O Espírito vai te fazer vencer a pornografia. Então abaixe a voz da sua cara e ouça a voz do Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que é quando você se faz fraco que ele se faz forte. Porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O problema é você achar que você vence a pornografia, batendo no peito, fazendo jejum, fazendo barganha, pulando ondinha, andando descalço, jogando assim na cabeça, vestindo pano de saco. Não é. Não é. Porque eu não sou forte porque eu, Rick, faço para ser forte. Eu sou forte porque Deus me fortifica. Sem eu nada posso e nada sou. O apóstolo Paulo sem Cristo é só Paulo. Ele fala, maldito homem que sou sem Cristo. Sou o pior dos pecadores sem Cristo. Porque eu sou santificado nele que é santo. Igual eu vi uma pregação de um rapaz dizendo, quem são os anjos sem Deus? Demônios, gente. Imagina nós sem Deus. Se os próprios anjos, quando negaram a Deus, se transformaram em demônios, imagina nós. Os anjos que a gente fala que é santo, grita que ele é santo, santo, santo. Imagina nós. Olhar para a minha carne e achar que eu sou bom, que eu faço, que eu não consigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pobre, pecador, miserável. Sem ti eu não consigo, eu nada posso, eu nada sou. Então tudo que eu estou falando aqui aponta para Jesus, gente. Toda santificação que nós necessitamos aponta para Ele. Sabe por quê? Ninguém poderá se vangloriar diante de Deus, bater no peito e falar que eu estou aqui porque eu dizimava.
Que o dízimo é uma mentira, já é outro assunto. Eu estou aqui porque eu batizei, eu estou aqui porque eu ceiei, eu estou aqui porque eu frequentei um tempo, eu estou aqui porque eu ajudei, eu estou aqui porque eu neguei, eu estou aqui porque eu jejuei. Não, irmãos. Estou aqui porque Ele me amou primeiro. Eu era digno do inferno, mas graças a Deus eu estou aqui porque o véu se rasgou e Cristo me deu livre acesso ao Pai. Porque sem Ele eu não posso chegar a Deus. Sem a obra redentora de Cristo eu não consigo me santificar. Não existe santidade sem Cristo. Quando ele diz ser de santos, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque sem Ele, se nós não olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não encontramos vida, irmãos. Não há vida sem Cristo. Senão nós descartamos o cristianismo. Senão nossa fé é em vão. Nossa fé é em vão. Então todo mundo está certo. Toda religião está certa. Por que eu não tenho religião? O que é religião? Você sabe o que significa a palavra religião? Religião vem do latim religare. O que é religião? Religião é o homem caído, pecador, tentando vou finalizar, tentando se religar a Deus através de seus fatos, através de seus atos. Seja batismo, seja jejum, seja... Não interessa, vamos pôr aí. Seja matar um animal em outras religiões, seja algum sacrifício, seja as boas obras. Então toda religião vai exigir de vocês alguma ação em barganha com Deus. Irmãos, se você não fizer isso aqui, vocês não conseguem ser salvos. Então a religião é religação que o homem faz para se chegar a Deus. Por isso que todas são falhas. Porque nós não conseguimos chegar a Deus pelo que fazemos. Nós nos achegamos a Deus pelo que Cristo fez. O que é o Evangelho? A única religação que eu, Rick, creio é Deus, Cristo, descendo a escada da justiça e resgatando o homem pecador com as suas próprias mãos. A única religião que eu creio é cristocêntrica, que dependeu exclusivamente do que Cristo fez e não do que eu faço. Por isso que o povo anda em círculo, caçando religiões e religiões. Aí começa a colocar fardos pesados que vocês não conseguem suportar, porque nunca está satisfeito, cara. Vocês vão falar, nossa, eu fiz isso para Deus, tá pouco. Lógico, nunca será suficiente. E Jesus está olhando para você e fala assim, filho, você vai passar a vida inteira tentando merecer, e eu estou continuando te dizendo, é favor imerecido, você não merece. Você não é digno, você é digno de condenação, de fogo eterno. Mas eu te amei, eu estou lhe dando de presente. Você quer? É graça, é favor merecido. Não quer? Então você não vai ter. Não, Senhor, deixa eu fazer meu sacrifício aqui para me chegar perante o Senhor, falar que eu jejuava, eu orava, eu dizimava. Afastai de mim, pois não te conheço, você que pratica iniquidade. Nem nunca vos conheci. Quantos estarão diante de Deus e serão negados por Ele? Não, mas eu expulsei demônios em seu nome, Senhor. Sim, fiz prodígios e maravilhas, sim. Mas afastai de mim, pois não te conheço. Para finalizar. Eu parei, obedeço. 11? Não, senhor. Não, 10, né? Não, tá lá embaixo já. Não? Tá, 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Não. Portanto, 12. Não deixe que o pecado domine o comportamento de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente, corpo, alma e espírito, irmãos, a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. É que eu li. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que isso aqui quer dizer, irmão? Parando aqui rapidinho. Quando ele fala assim, ó, o pecado não dominará vocês, pois vocês não estão mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. É porque o pecado, a lei ela só potencializou o pecado. Você não sabia o que era adulterar se a lei não falasse, não adulterarás, não roubarás, e por aí vai. Então a lei foi para potencializar o pecado. E a graça de Deus foi para consumar o poder que o pecado tinha sobre nós. O pecado tinha poder para me condenar. Em Cristo já não tem mais. Então Satanás ele pode falar no ouvido de vocês que vocês não serão salvos. E vocês pensam, de fato, nossa, eu não fiz isso não. Vocês só não serão salvos se você não entregar sua vida ao Senhor e crer suficientemente em Cristo. De fato, não será.
Mas se você sabe em quem você tem crido, se eu sei em quem eu tenho crido, pronto. Ninguém mais vai provar o contrário. Tem gente que eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Não. Você sabe se você vai ser salvo? Não. É porque não sabe em quem tem crido. Ainda não sabe em quem depositou a salvação. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se eu tenho medo da minha salvação, precisamos rever o conceito. Então, eu não sei quem tem crido ainda. Eu não sei em que braços eu estou ainda. Porque se você souber em quem você tem crido e o poder do sangue de Jesus, você descansa seu coração. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois você sabe muito bem que quando você entrega alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravos dessas pessoas a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Era aqui que eu te falava. Falo com palavras bem simples porque vocês não são fracos, ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado que vocês terão é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Hoje foi difícil falar com essa garganta. Então, irmãos, resumindo o que eu disse, vocês já vão poder falar. Ou vocês, ou nós, quando eu falo vocês, eu falo eu também, tá? Ou nós, né? Melhor dizendo, negamos a santidade do nosso Senhor e vivemos de acordo com a nossa carne, né? Vivemos como se Ele não estivesse presente, como se Ele fosse algo fictício, né? Como se Ele estivesse presente só nessa reunião, quando vocês for embora Ele não está presente, quando vocês ficam sozinhos Ele não está presente. Ou nós vivemos de fato, entendendo que nós temos um Deus que vive e reina para todo sempre, que habita em nós e que me vê até no meu oculto. Né? Então nós precisamos entender isso e viver uma vida dedicada ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vos amoldem ao padrão deste mundo, transformai pela renovação da vossa mente. Esse é o culto racional de vocês. Então o nosso culto não é por dia e hora marcada. O nosso culto é 24 horas por dia. E nós seremos cobrados por 24 horas por dia, não por um dia da semana. Amém? Ficou alguma dúvida? Os irmãos têm algo a dizer referente ao que foi dito? Ou o que está no coração? Fica à vontade. Que agora eu vou só escutar. Pode falar, irmão. É minha garganta. Aqui, nós estamos aqui, cara. Eu não sou melhor do que ninguém, tá? Deixa eu pegar pra Eu vou ele. pegar pra você. Eu tô com sede. Então, aqui, todo mundo pode falar o que está no coração. O motivo da reunião, orai uns pelos outros para sarar as nossas culpas. Tá? Então, se vocês fazem, não, tudo que eu ouvi eu tô fraco nisso, eu quero orar, confessar os nossos pecados uns com os outros e vou orar uns pelos outros. Porque o motivo dessa reunião é isso, é fortalecimento espiritual, gente. Não é ocultar, não. Jesus colocou irmãos em Cristo, de fato somos irmãos em Cristo. Nós estamos aqui um pelo outro, é para dar a mão. Tô fraco, cara, ora por mim. Se vocês não quiserem falar o porquê, mas vão orar. Irmãos, vão orar para o Espírito Santo me fortalecer, que eu tô precisando. E isso. Eu tô precisando, eu sempre preciso. E eu vou querer no final que a gente ora sim. Se os irmãos também quiserem algo, fica à vontade, senhor. Aqui todo mundo pode falar, aqui não tem dessa não. Nós somos humildes, todo mundo é humilde, todo mundo é simples, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Esse é o motivo da reunião. É a gente sair daqui melhor do que a gente chegou em Cristo Jesus. É sair daqui com a carne mais fraca do que chegou e o espírito mais forte ainda do que chegou. Em nome de Jesus. Quer buscar algo para ele? É já. Encerrou e pode encerrar. A tia Marlene tá aqui. A tia Marlene tá aí? Minha tia.
É a que eu queria que entrasse. Ela falou que leu sobre essa palavra essa semana. Amém. Passada. Ela viu tudo, será? Não. Eu também, depois ela viu também. Ela mandou 8. Vocês têm alguma coisa pra falar, gente? Quer falar alguma coisa, irmã? Pode falar, só. Rael. É interessante porque é muito edificante a gente escutar a palavra de Deus. E uma pessoa até da série, eu achei interessante o que aconteceu com ele, da CCD que ele frequentava, né? Que eu também frequentei um tempo. E ele começou a aprofundar muito na Bíblia. E hoje ele até para às vezes no carro e fala comigo lá. Hoje ele acredita que a Bíblia não é a palavra, teve muita modificação, não entendeu onde vai chegar. Pode falar. Que o inferno não existe, o inferno é o fim. Não, o inferno é sepultura. E que o diabo é a pessoa na maldade dela. Não existe o ser e tal, enfim, essas coisas. E que a Bíblia não é a palavra. Mas é interessante que a gente estudando, eu confesso que tem muito tempo que eu não leio, né? Esfriei. E eu ouvi também quando vou na igreja, mas né, mas a gente sente renovado, né? Parece que a gente precisa ter esse lembrete sempre, né, Rick? Não é uma coisa que, tipo assim, eu já sei o que precisa. Não, Você entende o que quer dizer? E a pessoa fala, eu fico pensando até que ponto a pessoa consegue lidar com isso. Porque quando se aprofunda demais, o que está acontecendo é que a gente aprofunda demais e perde até isso aqui. Você acredita nisso, nessa reunião, nesse contato dos irmãos. Aí já desiste de tudo, a Bíblia já não é a palavra, foi modificada, a pessoa avança demais. Ou vai para o lado também da igreja, a igreja. Então, assim, é difícil encontrar esse equilíbrio. Eu fico pensando nisso. Porque a gente não chega nesse equilíbrio de acreditar na essência da palavra, mas também não ir para o lado da religiosidade. Eu acho que eu fiquei meio perdida. Se for de confessar, eu confesso. Eu fiquei meio perdida nessa transição. Eu estava nas igrejas, eu fiz parte de outras também, não foi só desse segredo, eu estava junto, meu espírito. Mas quando eu caio, eu falei assim, onde que eu estou? Parece que a gente fica meio desorientado. O que está acontecendo? Se aquilo tudo que eu vivi era mentira, eu sei que isso é errado, porque a nossa referência de Deus às vezes está lá na igreja. Eu confesso que parece que está. Mas como você encontra o fio da meada para você também não esfriar? Você não entende o que eu estou entendendo o que eu falo, gente? Aí você fica assim, por exemplo, aconteceu isso, eu sinto que aconteceu isso comigo. Ele foi, você já conversou comigo, você sabe. Foi para esse extremo, talvez a pessoa acredita em Cristo e tudo, mas eu fico vendo isso, a pessoa às vezes. Se a gente vai no entendimento da graça, aí já vai demais e deixa de crer. Eu vi um negócio, eu vi uma frase que fala assim, muitas pessoas confundem mente sabida com mente convertida. O saber demais. O saber demais não te acende de uma forma abordar a Cristo, esse saber é demoníaco, é diabólico. Porque a sabedoria, por isso que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. A maior sabedoria que podemos ter sobre a verdade, que é o próprio Cristo, é aproximar dele, que é a própria verdade. Então, se a sabedoria está me esfriando nessa comunhão, não provém do Pai. Entende? Porque assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Isso é uma doutrina também, se não me engano, ela é calvinista, tá? Sobre não acreditar no inferno. Acreditar. Tem calvinista, tem preterista. Calvinista eles acreditam que uns já determinou para ser salvo. Amor, você quer finalizar? Não sei. Pode deixar. Agora, em relação ao inferno mesmo, né, que não existe, Satanás existe, aí a pessoa vai, né? Essa pessoa me chamou a atenção, conversa muito com esse irmão. Aí a pessoa vai muito, por quê? Ele perde a referência, a gente parece que não consegue encontrar Jesus na simplicidade. Parece que a gente sempre precisa buscar lá na igreja. No fogo descendo. Não é simplicidade. Como você falou, eu fiquei observando como que a religião separa. A gente não consegue reunir, por exemplo, um batista com não consegue. Assembleiano, sei lá. Ou um católico com... Não consegue. Porque tem essa divergência, né? Sendo que, mas onde que Jesus está? Não é essa situação. Aí eu fico muito preocupada, sabe? Eu fico pensando, gente, por
que isso acontece com a gente? Eu não sei se, eu nunca ouvi, né, o testemunho de vocês, assim, como se vocês viveram isso também, dessa frustração com a igreja. Assim. Não, frustração não. É. Eu vivi um confronto sobre a verdade e a pronto, mentira. Perfeito. Tipo assim, por exemplo, eu ouvi a vida inteira que Satanás veio para roubar, matar... Cadê o Rael? Satanás veio para matar, roubar e destruir, João 10. Depois que eu me encontrei, eu vi quem Jesus fala que veio para roubar e destruir, é a religião que é Satanás. Eu ainda acho que Ainda não é. Então assim, por quê? O que a religião faz? Ela manipula versículos isolados e cria um contexto em cima do versículo isolado. Esse é o perigo, sabe? Então a assim... Bíblia em si, você nunca duvidou disso. Não. O que acontece? Quando esse cara falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu entendo o que ele quis dizer. Ele foi um pouco radical, só que é o seguinte. A Bíblia ela é inspirada por Deus. Amor, deixa. Como se tivesse até... O que é o Minha aí? filha, esse menino é um anjinho, você tem que ver os meus, você vai falar. Quando ele falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, Você tem que ver. quando ele falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, é o seguinte, meu entendimento sobre isso é o seguinte. Qual é a maior arma na mão de falsos profetas? Maior arma. A própria palavra que Não é a própria Bíblia? É que ele manipula. Que manipula? É, justamente. Por exemplo, usa Malaquias 3:10, fala que você está roubando a Deus, que você não é o dízimo. Exatamente. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Ela contém a palavra de Deus. É diferente. A palavra é Cristo, o Verbo encarnado. Por isso que como compreendemos a Bíblia e absorvemos aquilo que é para nós e aquilo que não é. O filtro e a chave hermenêutica da compreensão da Bíblia é Jesus, cara. Se você tirar Jesus, ela é uma arma de manipulação e roubo e matança. E preconceito. Então não é a Bíblia em si, por exemplo. O que te protege? O Salmo 91 aberto sobre a sua mesa ou o Espírito Santo que habita dentro de você? Então não é a Bíblia, ela contém a palavra. Quem que é a palavra? O Verbo encarnado, Cristo. A Bíblia aponta para a palavra de Gênesis e Apocalipse. Correto? Só que se nós lemos a Bíblia tirando Jesus, cara, muita gente, todas essas religiões é a Bíblia. Por que não tem concordância? Tira Cristo e coloca a doutrina. Pega o que convém e o que não convém. Sabe que Cristo morreu na cruz, mas não entende a causa e o efeito da morte de Cristo. Tira a essência da Bíblia, né? Não tira a essência que é o Cristo. Entendeu? Tira passagens para te manipular. Mas não tira para te libertar. E o que liberta? Cristo. Então nesse ponto eu concordo. Não é a Bíblia debaixo do braço que te faz um cristão. Mas é a palavra habitando dentro do seu ser e te frutificando em Cristo, no caso que é Jesus. Então nesse ponto eu também acredito. Não é a Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus que é Cristo. Não é a Bíblia acima de Jesus. Entende? Porque a Bíblia sem Jesus é um livro qualquer. Mas Jesus sem a Bíblia continua sendo Jesus. É Jesus que dá vida. É o Espírito, né? Que dá vida nas palavras. Né? Perfeito. É Jesus que dá vida na Bíblia. A Bíblia sem Jesus é só um livro qualquer. Mas Jesus sem a Bíblia continua sendo Jesus. Porque Jesus não se limita à Bíblia. Entende? Vai além. Ele vai além. Ele vai além. Né? É a mesma coisa falar assim. A gente está no meio de algumas pessoas, alguém fica possuído. Álvaro e o Salmo 91 não vão repreender essa pessoa. Vamos supor que não tem a Bíblia lá. Quem vai repreender? Não é a Bíblia, é o nome de Jesus. Taca a Bíblia na cabeça do cara para você ver se ele é repreendido. Mas fala o nome de Jesus para você ver se ele se prostra. Entendeu? Então a Bíblia é cristocêntrica e deve ser a chave da compreensão. E sobre esse esfriamento que dá, por quê? Porque na verdade quando a gente sai da religião, se esfria e vai para o mundo, é porque nunca fomos convertidos verdadeiramente. Porque você não esteve na rocha. Você esteve em pedras mortas, erroneamente chamada de igreja. A sua pedra angular não era Cristo, a sua pedra angular era a denominação. Você era conduzido por rédea, sobre o que pode e sobre o que não pode. Você não era conduzido pelo Espírito. Por isso que muita gente, por exemplo, na denominação, não vou beber não porque meu pastor está ali. Aí quando o pastor não está, bebe. Porque a pessoa é movida por regras, ela não é movida pelo Espírito. Aí quando abandona as regras, que eram as rédeas, ela se perde. Só que quem está na rocha não é abalado. O problema não é sair da denominação. O problema é sair de Cristo. Então às vezes sai da denominação só prova que nunca esteve em Cristo.
Entende? E às vezes também vai precisar sair da denominação para ir para Cristo. Porque se Às a vezes vai denominação precisar. vai afastar de Jesus. Vai afastar de Jesus. Porque, como diz em Hebreus 10, pisa e profana o sangue da nova perpétua aliança, trazendo o egocentrismo e abandona a congregação dos santos. Que é isso, começa a abandonar os irmãos. Aí acha que num templo, todo domingo, ficar olhando a nuca do irmão, ficar no centro levanta é congregar. É, ué. É verdade. Ué, você não olha no olho, você não sabe a dor do outro. Perfeito, é. Entendeu? É no máximo um Pai do Senhor aqui, irmão, mal olha na sua cara. Quando tá julgando as suas vestimentas. Automático. Automático, velho. Ah, eu vou embora pra comunhão. Que comunhão é esse aqui, pô? Todo mundo pode falar. Isso quer comunhão. Se alguém estiver triste, pode chorar. Se alguém quiser oração, vão orar e por aí vai. Todo mundo fala, todo mundo desabafa. Isso é comunhão, isso é ter algo em comum. Agora você ir pra um lá, às vezes tem um cara que você tá olhando na nuca dele, tá morrendo de fome, não tem nem comida na casa dele, o pastor tá roubando os 10% que tem. E ele tá precisando da igreja pra ir na casa dele lá pra levar mantimento e não leva. Eu estava indo agora nos encontros de uma certa denominação que prega a graça de Cristo justamente contra essas amarras, né, religiosas. Essa igreja é uma igreja também. Né? Só que o que acontece? Aí quando você vai olhar a fundo, infelizmente, eu percebo também um pouco a palavra a carapucilho em mim. Que eu acho que eu tenho muita amargura também de negócio de igreja, fiquei muito amargurada com pessoas, e aí, mas errado estou eu tenho que melhorar isso. Então a palavra me confrontou. Então o que acontece? Só que aí quando você chega para perto, você vai ver. A última reunião que eu fui, foi interessante aí, desse pessoal, muito bacana e tal, veio uma pastora de fogo, eu tô vendo. Ela veio pregar, eu imaginei assim, né, várias coisas que ela podia pregar. A palavra que ela trouxe foi a seguinte, que Deus gosta de muita gente, não é pouquinha gente. Não, nada a ver. Aí ela usou a palavra que converteu 3.000 almas, sabe? A passagem que converteu. Então, Deus quantidade? gosta de igreja cheia. Eu tô ouvindo aquilo e eu tentando. Porque eu acho que eu sou muito crítica também. Eu sou. Mas tem que ser. Me tornei muito, Mas tem que sabe? ser. Perdão o seu nome, esqueci. Aí eu tornei crítica, sabe? Aí eu fui, eu acho que eu sou muito. Aí ela falando, eu falei, meu Deus, eu não queria entender o que eu tô entendendo. Então é cheio, isso aqui é só uma sementinha. Olha pra você ver, Henrique, eles são tudo, eles são discipulados aí, sabe? Já é preparado para chegar ali e trazer uma mensagem para chamar. Ela estava ali incentivando o pessoal a trazer mais gente para a igreja. Quem que tem, se eu tenho 80 mil habitantes? Quem disse que não pode ter 900 membros na nossa igreja? Aí eu ouvi naquilo e falei, gente, mas isso aqui eu não estou vendo fundamento nessa pregação. Não estou errado? Não, tá não. Aí eu percebi que no final das contas, lá a gente sabe onde que eles querem chegar. Aí envolve dinheiro. Eles pregam que tudo não precisa, mas tem o batismo, que tudo bem o batismo, né? Você falou, batismo tudo bem. Mas aí tem o dízimo, por exemplo. Então se aquilo lá é religião, as outras igrejas não, por que tem o dízimo? Aí quando você vai olhar a fundo, entra no dinheiro, entendeu? Aí você olha o pastor, a esposa do pastor, tá ganhando muito dinheiro. Eu não tô falando que é má fé deles, eu não tô falando, às vezes a pessoa acha que é Deus que tá abençoando ele. Não tô julgando jamais, assim. Querendo ou não, tô julgando. Não, mas você tem que julgar mesmo, ué. Mas não é o julgamento de Já tipo, com assim, olhos na justiça, balança e saber a fundo, eu não sei, mas olhando aqui eu sinto isso, que no final das contas, quando envolve dinheiro, envolve multidão, por que tem que ter multidão? Ela menosprezou a igrejinha pequenininha. Ela deu a entender isso, que igrejinha pequenininha, eu entendi mais ou menos o que ela quis falar. A palavra diz que mas quando final, um é convertido, o céu está em festa. Eu não vi uma boa intenção, eu falei, por que igrejinha pequenininha? Eu mesmo gosto de igreja pequenininha, será que eu também eu sinto melhor, parece que as pessoas estão mais próximas, né? Mais nesse sentido. Eu não consigo. Porque a igreja é maior, quanto mais irmandade, mais dízimo. Eu acho que é mais por esse mais lado, sobre prosperidade, né? Eu sinto que esse lado. Aí quando você vai olhar, repara, Laia, os pregadores das igrejas, e essas coisas, igual você falou, às vezes é bom de julgar, mas a gente não ensina ninguém, né? Aí você chega nas igrejas, você vê que os pregadores das igrejas, eles são assim, eles falam até igual o jeito de falar. Eles são treinados. Se tem um filho, o filho começa a falar igual. Eles pregam de forma pensada, é pra convencer. Vai gerar A emocionalismo. tia Marlene tá falando Eu aqui, fui lá na- Jesus gosta dos verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Amém, é isso mesmo. Vinícius Escamoso entrou. Você vai pro lado aí você vê certas coisas, aí vira show, aí vira. Teve uma pessoa que perguntou, você não vai no gosto de show? Uma pessoa olha pra gente, né? Tem cara de crente.
Você não vai me gosta de show gospel? Eu falei, não, se eu for no show, eu vou no show. Aí ele fala assim que eu sou meio revoltada. Eu vou no show sertanejo, eu não vou no show gospel, não. Mas é que eu sou meio radical nisso. É eu, não tô julgando quem vai. Porque aquele ambiente, pra mim, é dinheiro, tá ganhando dinheiro, é show. É show. Se eu vou pro show, eu vou pro show sertanejo, eu vou show. pro Bruno e Marrom. É show. Entendeu? Eu vou Não pro muda. show gospel. Vocês E outra, entendem? aí é um show gospel, que na verdade é tudo em prol do homem, onde você chega lá, É pra tem os homens em agradar. cima do palco, com LEDs voltados para ele, em cima do palco, Perfeito. e uma leva adoração, idolatria, ao qual eles estão lá filmando, Filmando. e um cara lá igual o rei, cantando, aí você repara as letras. Não fala de Cristo. É mais Fala do voltado homem. pro- É pro... Então, aí, só que eles julgam o show sertanejo. Que às vezes você vai lá, por exemplo, num show e eles estão lá cantando. Tá. É preciso amar Mas as pessoas como se não houvesse o amanhã. Tem muito mais de Cristo nisso Tem mais. do que falar assim, Deus vai te honrar, mudar a sua vida. Deus vai me honrar? Pior que é mesmo. Eu não sou digno de honra. Mudar a minha vida, ele já mudou na cruz. Sabe? Aí é um show egocêntrico ao ponto de ser aquele coitadinho ali que tá catando latinha, por exemplo, que é um trabalho honrado, mas é uma pessoa simples. Ele não é abençoado, porque abençoado, nós estamos medindo a balança humana. O cara tem um carro do ano, você é um irmão abençoado, você não tem, você não é abençoado. Então abençoado de acordo com Deus do meu ventre. Então, na nossa balança carnal, nós julgamos o irmãozinho que é abençoado. Mas a irmã, tadinha, que é fervorosa ali, que ora, que é temente a Deus, que vive uma vida em santidade, mas ela tem mal um barraco, ou igual você falou, o lugar de congregação é simples, ah não é abençoado. Nossa, mas olha que palco luxuoso, os irmãos tudo chegando em casa do ano, só irmão abençoado, será? Nossa, é. Será? Será que, porque quando eu olho para a palavra, quem prometeu os bens materiais e coisas corruptíveis foi Satanás. Jesus diz, atentai para as coisas que são do alto e não para as coisas que são da terra. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então assim, música é muito boa essa música aí, por exemplo. Mas eu não vejo um show para Deus. Eu não vejo para Deus aquilo ali. Um palco com fumaça para gerar emocionalismo. É mais pro lado do emocionalismo. Isso é emocionalismo, aquilo é pro homem. Efeito de luzes, fumaça, palco, para causar emocionalismo e você chorar. Agora, quer pra Deus? Peraí, não, ninguém precisa me ver. Canta, por que ela não tá cantando no quartinho? Pra que velho? Já que é pra Deus. Por que ela não tá num lugar igualdade? Ser um trono, ser um palco, ser um altar? Pra quê? Então, é igual o mundo, aí você coloca num show sertanejo pra você ver se tem alguma diferença. E às vezes a pessoa chora mesmo, que dá vontade de chorar, porque tá... Não, mas às vezes eu vendo um filme aqui, eu choro, eu escuto uma música e choro. Está proporcionando. Aí confunde emocionalismo com coração. Presença de Deus. Eu fiz um vídeo sobre isso, você viu lá. É a famosa dopamina, isso é dopamina. Eu confesso que eu acredito que talvez a maioria do tempo da minha vida eu confundi. Dopamina com Eu confundi, eu chorei, não tô falando que eu também... Com presença não do sou Espírito, de Deus. né? Eu acredito sim. É difícil a gente admitir isso. É até por isso que você cai assim num vazio, talvez pra depois ser cheio de novo, né? Mas é assim. Você cai naquele vazio e você fala, gente, nossa, minha cabeça estava tudo errado. Né? Porque você vai para esse meio, você acha que é aquele. Apesar de que eu nunca gostei da coisa mais sofisticada. Eu sempre fui mais pro lado da simplicidade. Eu gosto mais. Mas também não acho que quem gosta de coisa é melhor que eu. Mas eu gosto mais do simplesinho. Só que a gente confunde nesses ambientes. O próprio pregador ele faz uma voz impositiva, ele O pianinho de fundo. É tudo para poder. Né? Como que as pessoas não percebem isso? Como que a gente não percebe isso? Só que esse confronto que a gente tem, esse meio tempo que você fala que você vem do. A gente vem. A vida toda. Quando a gente é rigoroso na religião, igual era minha tia, a senhora foi 20 anos, né, tia? Tá ouvindo a gente? 20 anos religiosa. Sim. No início, nós batia de frente demais. Falando, cara, não, tia, isso tá errado. E nós ia na palavra, e ela vinha, me repreendia, eu repreendi ela. E os dois debatendo. Até que ela tomou uma metanoia e falou assim, meu Deus, tá errado. Aí eu falei assim, e agora? Aí eu também caí nisso, falei, e agora? Ao ponto eu falei assim, eu tô sozinho, cara. O mundo tá indo todo pra um lado e eu tô indo pra outro. É, sente sozinho, né? Porque 10 pessoas você conversa, 9 tem religião, ué. Tem uma religião. Eu tô assim, cadê os cristãos que seguem Jesus? Cadê o seguidor de Cristo? Eu conversando com meus clientes, todo tempo que eu pergunto, aí eu escuto louvor e eles falam assim, você é evangélico? Não, eu sou cristão. É, esse evangelho. Eu sou evangélico, não, eu sou cristão, cara.
E ó, eu falo assim, sua fé, eu sou católico, ou eu sou evangélico. E os cristãos? Cadê os cristãos? Aí eu falo assim, e só cristão não basta, não? Não, tem que especificar uma linha, né? Você tem que ter uma linha. E o mundo de inimizade? Nossa, Eu sou católico, você é evangélico. Acabou, não quer papo com você não. não tem mais história. Aí não tem história. Só que quando cai nesse vazio aí, ó, é onde você tem que ser mais fervoroso. É o que eu tô Aí que você vê que a porta é estreita. Eu tô errando nisso aí. que eu- Não, é aí que a porta é estreita. Justamente Sabe por quê? isso aí, é. Essa porta larga do tempo, todo mundo entra. É fácil. É fácil. E ali é tudo propício pra É fácil. É fácil ir lá. Você bater cartão todo domingo é muito fácil. O ambiente ali, tudo te favorece. E o culto racional, 24 horas por dia? Esse é o difícil. Aí que é a porta estreita, sou. Por isso que a porta estreita é Jesus, velho. A porta da religião, todo mundo encontra ela, todo mundo acha ela. Hitler era católico. Tem foto dele saindo do templo. E aí? Ele achou a porta larga. Que o povo fala que é o mundo. A porta larga é religião, senhor. Que os falsos profetas construíram e levou o povo lá pra dentro. E extorquindo as ovelhas, como o antigo diz. Você, sua esposa, sua família aboliram 100%. A a religião? questão do tempo, de frequentar 100%. um templo. 100%. E é tranquilo pra vocês isso. Não, Demais. hoje nós vivemos em plenitude. Hoje a nossa vida é Não sente leve. falta, né? Nenhuma. Pelo contrário, Não repugna, né, gostava amor? de ir. E deve ter muita gente que fica querendo levar vocês, não tem? Ah, esse dia um crente não chamou. É. Vamos lá pra igreja domingo, É. meu irmão. Você até me desculpa, mas não vou. Não consegue. Domingo nós vamos encontrar aqui em casa, se você quiser, você será super bem-vindo. Mas eu não consigo ir, cara, porque assim, eu vou começar a questionar muita coisa se eu sentar lá e eu não aguento ficar calado. Você nem tenta, né, Nico? Eu nem- Vocês não. nem tentam mais. No início nós tentávamos, no finalzinho De ali, adaptar em algum. quando nós estávamos sendo libertos da religião, nós tentávamos. Eu principalmente, antes de conhecer ela, né, amor? Eu tentava. Aí eu sentava, por exemplo, sentava lá, querendo ouvir Jesus, que é o que ansia dentro de mim, né? Aí tô lá sentado, aí vem as pregações. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Aí eu olho pro evangelho. Uai, mas Jesus não prometeu isso? Sempre falo. Peraí, se eu estou dizendo palavras que não provêm de Cristo, que não são cristocêntricas e não foram ensinadas por Jesus, não provém dele então, provém da carne. Provém do meu próprio Deus, do meu próprio ego. Aí é onde que entra isso aqui, ó. Isso aqui é super importante. Não deixar de reunir como igreja. Eu não sou contra a reunião. Eu sou contra o sistema. Eu não sou contra pessoas. Eu sou contra o sistema que ele manipulou as pessoas de bom coração. Como eu já estive lá dentro e fui manipulado. Como eu já estive lá dentro e fui enganado. Eu queria Cristo que tinha sede de justiça. O problema é que o povo endeusou o homem, colocando o homem como sacerdote. Sendo que sacerdote é o Cristo. Aí automaticamente eles não ouvem mais a palavra, eles ouvem o pastor, o papa, o padre e por aí vai. Endeusaram esses caras. Então o que Jesus fala já não importa, importa o que a minha doutrina manda eu fazer. Então já não é mais o que Cristo me ensinou. É o que a minha igreja ensina que eu posso fazer. Entende? Aí automaticamente construiu esse império. Só que eu sou contra esse império que aprisiona. Por exemplo, chamamos outras pessoas que falam, não, hoje é, por exemplo, hoje é culto de Santa Ceia, né, amor? Hoje é culto de Santa Ceia. Teve um pastor, amigo meu, eu falei com ele, ô irmão, ele postou lá, né? Culto de Santa Ceia, eu falei, seu irmão, é ceia, viu? Nunca foi santo. Aquilo lá, né? É, cara lá. Foi a ceia, nunca foi santa. Me chamou pra ir na igreja. Não, é um cara extraordinário. Entende a palavra, Não, um cara? cara, não, é um cara... sério. Santa Ceia, você vê Mas a igreja que ele veio da igreja, ele me explicou esses dias, ele montou a igreja dele, a igreja que ele era, parece que era uma igreja que seguiu da CCB, alguma coisa assim. Ele foi se libertando. Isso, era assim, ó. Um casal foi pra uma cidade que não tinha. Entendi. Aí eles começaram a ir em outra denominação. Aí, pra ele participar da denominação, ele pôs as regras da CCB pra ele poder participar e liberar. Só que na época ele disse que o pastor foi fazer uma missão com a esposa e nunca voltou. Aí ele se tornou o presidente da igreja. Inclusive tem aqui no governo enorme, a Jerusalém, um negócio assim, lá de Jerusalém. É tanto que lá usava véio, usava mulher sentada de um lado, do outro, mesmo sistema. Aí os filhos não foram ler na Bíblia, se era aquela denominação, e acabou que foi tirando. 8 para 8. Aí só que ele começou aí ele foi pra denominação, esse rapaz, ele começou a debater com o pastor, que começou a ser errado, depois fundou a igreja dele. Só que a igreja financeiramente precisa. O que acontece? É um cara extraordinário. Eu falei com ele o seguinte, a intenção dele é muito boa. Ele falou, mas nós precisamos de um lugar de comunhão, papo tem mais. Ótimo! A ideia da região é muito boa. Você acredita que é falido esse sistema? É interessante a gente pensar isso. De igreja, no caso, Você ele fala fala. igreja. É uma coisa errada, será? Porque a pessoa está ali, aí monta o pastor, os membros. É. Esse sistema. É será completamente que- errado.
Então Deus não quer ter. Entende uma coisa? Jesus era judeu. Não. Romanos 6. Falei isso. Romanos 6 já repreende isso. Então é só reunir nas casas. Não pode ter um lugar. Não, porque assim, não é sobre o lugar. É sobre trazer o judaísmo para dentro do lugar. É transformar a igreja em judeus. Automaticamente traz para poder. É transformar cristãos em judeus. Por isso que o apóstolo Paulo fala com Pedro assim: Pedro, tu sendo judeu, não vive como judeu, por que você está tentando fazer gentios a viver como judeu? O problema não é o templo. O problema é o dízimo dentro do templo. Mas será que pode ter pastor, por exemplo, pastor? Não. Porque João 10, Jesus fala que ele é o bom pastor. Tá tudo errado, né, gente? Se for assim, tá tudo errado. Por que não pode ter pastor homem? Não pode O que é o pastor? O que é o pastor? Guia. Diácono, não. Isso, Nada disso. tudo isso tinha uma função. Não era cargos. Eles manipulam tudo ao sistema. Nossa. Ó, A gente tem que estudar. em Efésios 4 fala assim, ó. Ele deu um para profetas, evangelistas, doutores, pastores, presbíteros, etc. Correto? Para a edificação da igreja. Show? Isso é dons espirituais. Que a pessoa Perfeito. exerce. Eram dons. Nós temos dons. Dons. Por exemplo, eu tenho o dom da palavra. Nossa, Para pregar a será? palavra. Eu fico pensando. Só que o fato de eu ter o dom da palavra me faz ser pastor? Não. Porque o poder de pegar, o mandamento de pregar a palavra é meu, é seu, é do irmão. É de todos, não é do pastor. Inclusive, você vê tanto que a religião ela é terrível, da onde que a gente veio, da denominação, né? Tinha irmãos que tinham o dom da palavra mesmo, o dom da palavra de pregar. Tem exemplos aqui em Cruzeiro, você sabe muito bem. Aí quando eles iam pregar, cortava, os irmãos cortavam que eram um simples irmão de banco. Isso. Mas tinha mais dom de palavra porque ele estava lá em cima. Porque havia nível hierárquico. E a hierarquia que estava lá em cima não tinha o dom que o irmão que estava no banco tinha. O que é pastor? Pastor não é guia? É guia. Quem que me guia a passos verdejantes? É Cristo. Pronto. Jesus é o meu guia, correto? Se um segue ao outro, eu não cair não no buraco, beleza? Toda igreja teve um fundador, que é o presidente. Denominacional, correto? É isso. Se eu tenho que ter um pastor homem, quem que é o pastor do pastor presidente? Eles falam que sempre tem alguém que guia eles, né? Quem? Por exemplo, Quem está acima dele? Não, tem um pajé que criou. tem um grandão, né? Quem está acima do Silas Malafaia? R.S. Soares? Valdomiro Eles Santiago? falam que sempre tem alguém por Quem está acima do Edir Macedo? Não tem. Não tem isso. Eles que mandam e desmandam. Eles que cobram o lucro que ela está dando. O irmão Sérgio, você foi pregar na igreja, então você não está dando lucro, dá licença que o pregador Paulo vai pregar lá agora. Como é que eles conseguiram criar isso, né? E dar continuidade? Calma, eu vou chegar lá. Só que aí pegaram a manipulação, beleza? Só que aí a gente olha para Jesus e eu vou falar o porquê dos dons de Efésios 4. Transformaram dons em cargos. Quer se tornar um pastor? Estuda teologia, pega a carteirinha, você vira um pastor. É, isso, exatamente. Antes eram dons. E se você também tiver uma boa eloquência, você vai embora. Antes era capacitados por Deus, hoje você é capacitado por você mesmo e pelo homem. Basta nós fazer um curso. Eloquência. Aí beleza, eu tenho um tempo, você, o irmão Sérgio, vamos fazer aqui uma igreja para nós, eu sou o pastor Paulo, você é o pastor Rico. Pronto! Vocês têm que obedecer, cala a boca, porque nós é pastor, tá fácil. Só que naquela época eram dons, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus naquela época designou aqueles homens como Pedro, pastorear os judeus, Paulo, pastorear os gentios? Por quê? Naquela época, as escrituras estavam em pergaminhos, como está hoje, em livros, jornais e etc., tudo lá mastigadinho para nós até o fim dos tempos apocalipse, ou as pregações, o evangelho estava boca a boca? Boca a boca. Porque quem assistir isso aqui pode falar assim, não, mas lá vai obedecer aos pastores. Ele deu óbvio. Ele deu naquela época porque não tinha as escrituras. Então Deus determinou pessoas para que as suas escrituras fossem concretizadas. Hoje, eu preciso ir atrás de um pastor, atrás de uma revelação fresquinha, ou basta eu abrir a Bíblia? Que Jesus fala comigo através dela. Abre a Bíblia. Exato, pode abrir a Bíblia. Naquela época eles tinham a Bíblia, ou eles tinham que ir atrás de Paulo para ouvir o Evangelho. Entendi, por isso que é ouvir. E foram testemunhas holísticas, né? Que assim, sentiram viver aquilo ali. Eles só repassaram a experiência deles para fazer mais pessoas. É o que é transcrito para nós. Só que aí, por exemplo, hoje tem uma nova revelação. Eu vou supor que eu sou pastor. Eu vou trazer uma nova revelação para vocês, ou tudo que for dito tem que estar na Bíblia? Tem que estar na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Então eu sou pastor porque se tudo vocês precisam estar na Bíblia. A palavra não diz que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar todas as coisas? Inclusive, o senhor fala que quem dá aquele que põe um tio, tira, né? Pronto, outro detalhe, só para fechar O aqui. anjo da igreja. Outro detalhe. Ele não vai sair, né? Meu Deus.
Só um detalhe, as 7 igrejas do Apocalipse são cidades, não tem nada a ver com denominações, tá? Cidades onde estão reunidos os cristãos. Cita como se fosse denominação, né? Outro detalhe, em João 10, Jesus fala assim, ó, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, todos irmãos. Paulo, Pedro, Tiago, João, José, Davi, todos eram ladrões e salteadores, todos eram mercenários, todos eram pecadores, não eram justos, correto? Todos que vieram antes dele. Aí ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, elas ouvem a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Beleza? Se todo mundo entendesse que pastor é Cristo, haveria tanta divisão? Não. Nossa, é mesmo, com certeza. A divisão é fruto disso. Nossa, é um absurdo. E a palavra diz que o reino... Porque senão vira bagunça. Só que a palavra diz que o reino dividido não subsistirá. Só terminando minha conclusão aqui. Perfeito. Correto? Reino dividido. Filho de Lutero. Eu não concordo com você, fundei a minha. Você não concorda comigo, fundou a sua e por aí vai. Reino dividido não subsistirá. Aí Jesus ele fala assim, ó. Vocês ouvem a minha voz, eu te chamo pelo nome e vocês vêm até mim, para eu conduzir vocês. Aí eu pergunto, Jesus está aqui não? Jesus não habita em nós não? Sim. Jesus não está conosco até a consumação dos séculos não? Eu vou virar, eu precisar de um pastor, eu virar para Jesus e falar assim, Jesus, dá licença, que você não tem capacidade para me conduzir. Um novo intercessor, né? Você não é meu sacerdote, eu preciso de um novo sacerdote. Aí ele diz assim, ó, um detalhe, que ele falou no meu coração esses dias, só para finalizar. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, o ladrão, que não é o pastor das ovelhas, quando vê o lobo, que é Satanás, vindo, despeça e abandona as ovelhas, porque ele é assalariado. Tira o salário das denominações para vocês verem se ele se mantém de pé. Vai cair por terra, porque o Deus dele é o dinheiro, sem o dinheiro não se mantém de pé. Aí Jesus fala assim, jamais, as minhas ovelhas, jamais ouvirão a voz do estranho. Vamos supor que você tem sua denominação, seu pastor, você tem a sua e ela tem a dela, beleza? Aí você vira para fazer, vamos na minha igreja, igual muitos me convidam. Eu conheço pastor de sua igreja? Que você já frequentou? Não. Eu conheço o que você já frequentou? Não. Para mim eles são estranhos ou são conhecidos? Eu vou ouvir a voz deles aonde então? Vocês são estranhos para mim. Como que eu vou lá ouvir a voz deles? E falar assim, agora você me guia, estranho. Quantos pastores são pegos aí, ó? Vai embora, estrupou crianças, matou dentro de templos, assassinou, roubou. Por quê? Porque estão ouvindo a voz do estranho. Aí você acha que eu vou sentar num templo, ouvir a voz de um comedor de feijão, pobre miserável pecador igual eu vou seguir ele cegamente? Não, vou seguir o meu Cristo, porque para mim ele é suficiente, a tua graça me basta. E sempre vai endeusar, não adianta. Sempre vai endeusar, senhor, pastor. É o grande pregador. Nós tivéssemos um pastor aqui, por exemplo, nós fosse religioso, todo mundo caladinho, escutando ele falar, e aí de nós falar alguma coisa e repreender nós. Sérgio, eu só lembrando dessa CB, né, Sérgio? Um ancião, uma pessoa vê aquilo ali como um ser de luz mesmo. Só de chegar de terno, né? Outro coisa, detalhe, né? quando Paulo pregava, esse modelo institucional veio da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Quando o Paulo pregava, ele não fincava a estaca da instituição religiosa não, gente. Igual tem instituições, tem 20 anos no mesmo lugar, pregando para as mesmas pessoas. Aí o que isso faz? O papel do cristão hoje, do dito cristão hoje que é religioso, ele acha que o papel dele é ir no templo todo domingo e ouvir. Só que de segunda a domingo ele não faz Jesus para ninguém. O máximo que ele fala é, Jesus te ama, eu vou na igreja domingo. Por quê? Porque você só transborda daquilo que você carrega, daquilo que você está cheio. Você não prega para ninguém porque ele não está cheio de Cristo, porque você só fala daquilo que você conhece. Se eu virar para o irmão sair e falar, fala sua esposa para mim, fica até amanhã. Se eu virar para o Vitor e falar, fala sua esposa, o Vitor fica até amanhã falando da esposa. Agora tem gente que você fala, fala de Jesus, é gaguejo. Não, vamos lá que meu pastor vai falar. Porque você só fala daquilo que você tem autoridade, daquilo que você conhece, daquilo que você tem relacionamento. Então, o que o sistema fez? Tirou relacionamento das pessoas com Deus. E o pai já é religioso falou assim, não, eu falo com Deus e depois falo com vocês. Porque vocês não têm capacidade para falar dele. Só que o ídolo é de todo mundo. Então o que eles estão fazendo? Está tesourando os galhos, porque está impedindo vocês de frutificar. E eles querem que a gente chegue, quando eu estava agora aí na batida, Vamos lanchar? Eles estavam, eu percebo que eles Vou encerrar aqui. Se uma pessoa chegar na igreja e ela não quer que a pessoa participe de nada, não. É o que você falou, é o pastor que vai dar. Se ele perceber que você não fala alguma coisa que você quer participar, não segue, porque tem que ter um líder, ele Isso, sabe o nosso não. tema. Exato. Você tem que ficar só no banco ali sentado e pronto. Né, o Sérgio Dom? Ele falou que você... Ô, gente, eu vou sair aqui. Deus abençoe. Até mais. No máximo, Muito bom.